caiu aí um exercício sobre tronco de cones. O professor fez bastante coisa do tronco de cone aí. Caiu um exercício para calcular a área, tranquilo até. Caiu um de construção geométrica, que também é relativamente tranquilo. E um de verdadeiro e falso, verdadeiro ou falso, né? E também, assim, relativamente tranquilo, tá? Ok. Bom, o primeiro é o seguinte, eu acho que todo mundo tem aí o enunciado, né? Mas eu já coloquei a figura aí. É, é uma pirâmide, né? Que vai sofrer um corte, né? A uma altura H da base dela, H minúsculo aí, deixa eu ver aqui só a figura. Isso mesmo, tá? H minúsculo. E aí ele faz uma observação no enunciado que é importantíssima, que é a seguinte, de que o, o lado, peraí só um minuto, que o lado da base menor tem por medida 1/3 da medida do lado da base maior. Muito bem, o que ele quis dizer para a gente é o seguinte, olha, a pirâmide grande foi seccionada, foi cortada, gerando um tronco e uma pirâmide pequena, menor. As dimensões da pirâmide pequena são todas elas 1/3 das dimensões da pirâmide grande. Foi isso que ele quis dizer quando ele diz anunciado que o lado, né, da base da pirâmide, ou seja, da base menor, é 1/3 da medida do lado da base maior, tá? Então, no desenho que eu coloquei aí, a gente tem que o lado da base maior é L, e eu vou chamar L maiúsculo, e o lado da base menor é L minúsculo, tá ok, pessoal? Tá? E o que ele quis dizer é que quando você divide a pequena pela grande, dá 1/3. É isso que ele quis dizer. Tá? A consequência disso é a seguinte. Bom, primeiro que, só lembrando, né, todas as vezes que a gente pega uma pirâmide, independente dela ser regular, essa pirâmide é regular, ou seja, a base dela é um quadrado, ela é reta, tá certo? Que todas as vezes que você secciona uma pirâmide, regular ou não, a pirâmide menor sempre vai ter suas dimensões proporcionais à pirâmide maior. E ele já deu essa proporção para a gente, ou seja, todos os segmentos da pirâmide menor têm como proporção com relação aos segmentos correspondentes da pirâmide maior, 1/3. Tá? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que eu faço? A gente, melhor, o que a gente faz, né? A gente observa que é possível construir um triângulo no interior da pirâmide. Esse triângulo é um triângulo retângulo, que é esse triângulo VOM. Quando a gente corta a pirâmide original, a gente então tem um triângulo retângulo no interior do grande, que é o VAB, e eles são semelhantes. Então aqui está em jogo é a semelhança de triângulos, de dois triângulos. O VOM com o VAB, tá? Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque ambos são retângulos, triângulos retângulos, e esse ângulo em V é comum aos dois triângulos. Tá? Esse ângulo aqui, ó, é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos são semelhantes, tá? Então, no item A, a primeira coisa que ele pede é a altura do tronco. Então, olha bem no triângulo nos triângulos que eu construí aí e observe que o que guarda a tal da razão entre as medidas de 1/3 não é o Hzinho com o 12. É esse cateto
VA com o cateto VO, certo? Então, vou dizer o seguinte, se você dividir VO, que é o cateto maior, pelo cateto menor, VA tem que dar 3. Ou ao contrário, se você dividir o VA pelo VO, tem que dar 1/3. Certo? É isso que você tem que se dar conta. Muito bem. Só um minuto, professor. Uma semelhança de triângulos e eu vou usá-la para responder o item A. Certo? Então vamos lá. Então observe que nós estamos fazendo o item A. Que eu vou usar o fato do triângulo VOM ser semelhante ao triângulo VAB. VAB. Legal? E eu vou usar essa semelhança. Já sei que a razão de semelhança entre eles é de 3 ou 1/3, tanto faz. Tá? Tanto faz. Tá. Tá bom. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. A gente sabe que se a gente dividir o VO pelo VA, tem que dar 3. Por causa da semelhança de triângulos. Porque a gente sabe que as dimensões do pequeno para o grande são 1/3, mas do grande para o pequeno são iguais a 3. Tá? Só que VO, pessoal, é 12. E VA é 12 menos Hzinho, que é a altura do tronco. Isso tem que dar 3. Ok? Bom, agora a gente manipula essa expressãozinha aí. Passa o 12 menos H multiplicando lá junto com o 3. Isso tem que dar 12. Distribui o 3, né? Distribui o 3. Isso vai dar 36 menos 3H igual a 12. E, por fim, menos 3H igual a 24. Menos 24, desculpa. Que é o 36 vai para lá negativo, né? Então, H... Bom, a gente multiplica tudo por menos 1, né? Só por causa do sinal de menos aí. E
WhatsAppinhos aqui para a coisa ficar organizada. Ok. A lousa perdeu a conexão aqui, mas já volta. A altura do tronco, então, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo que eu usei uma semelhança de triângulos para encontrar a altura do tronco? Legal. Isso é sempre, viu, pessoal? Isso serve se fosse tronco, se fosse tronco de pirâmide, quero dizer, ou tronco de cone, serve para troncos, tá? Bom, o item B, o exercício pedia que a gente calculasse o volume desse tronco. Então é o seguinte, o volume do tronco, numa das aulas anteriores aí, eu fiz uma pergunta que era se vocês podiam ter um formulário, se vocês teriam acesso. E aí eu falei que caso vocês tivessem acesso ao formulário, que então era só usar a fórmula, né, do tronco, tá? A outra opção é, caso não houvesse a fórmula, seria trabalhar com uma diferença entre volumes da pirâmide grande e da pirâmide pequena. Tanto faz, tá? Mas assim, não, já que a expressão do volume do tronco vai ser fornecida, então vamos usá-la, tá? Só que para calcular o volume do tronco, que é o item B, a gente vai precisar das áreas das bases pequena e grande, tá? Eu vou colar o tronquinho aí. E aí a gente já conversa sobre ele. O que a gente precisa dele para poder calcular o volume dele? A gente precisa da área da base menor, que é um quadrado, de lado L minúsculo, da área da base maior, que também é um quadrado de lado L maiúsculo, e da altura H do tronco, que aliás a gente já encontrou. Tá? Então, quando a gente fala em altura do tronco aqui, nós estamos falando nós encontramos é a altura do tronco, beleza? Que eu vou aqui sinalizar então. E então, isso aqui que é 8, né, pessoal? Isso aqui que é 8, tá? Beleza. Tá, qual é a fórmula do volume do tronco? O volume do tronco é dado do tronco de pirâmide, né? Na verdade, de qualquer tronco, viu, pessoal? Qualquer tronco. É a altura do tronco sobre 3, que multiplica a área da base maior. Então, nós vamos precisar da área da base maior.
mais a raiz quadrada do produto da área da base maior pela área da base menor, mais a área da base menor. Essa é a expressão do volume do tronco de qualquer coisa, de pirâmide ou cone. Tá? A diferença só é como a gente calcula as áreas, né, das bases, aí, no caso. Tá? Já que você tem acesso a essa fórmula, vamos usá-la. Caso a gente não tivesse, aí sim, sem dúvida, a gente faria por diferença de volumes, tá ok? Tá. Quem é a área da base maior? Pessoal, primeiro é o seguinte. Para dar a área da base maior, a gente precisa descobrir qual é o lado da base maior. Tá? Perceba que o lado da base maior vai sair também da semelhança, só que antes nós vamos ter que fazer um Pitágoras. Tá? Eu vou calcular o... Deixa eu pegar a figurinha de novo aqui. Item B. Para calcular o volume do tronco, a gente vai precisar das dimensões dos lados dos quadrados das bases do tronco, a base maior e menor. Para isso, nós vamos precisar do x, ok? Para chegar no x, nós vamos aplicar um Pitágoras no triângulo VOM, no grande. Ou seja, o x ao quadrado vai ser somado com o 12 ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tem que ser igual a 13 ao quadrado. Tá? Ou seja, 25, né, pessoal? Então, x é 5. Certo? Raiz quadrada de 25. Então, x é 5 centímetros. Muito bem. Ok, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular o lado do quadrado da base maior do trapézio, desculpa, do tronco, né? Aí sim nós vamos precisar da figurinha do tronco. Né? Legal. Então perceba que o que a gente acabou de encontrar que vale 5 de iota é m, né, pessoal? É isso que vale 5. Né? Isso aqui que vale 5. 5
Quer dizer, o L é o dobro de OM, né? O L grande. Então, o L, que é o lado do quadrado da base maior, é o dobro de X, de OM. Ou seja, é 10, né? 10 centímetros. Tá, então a gente já pode calcular a área do quadrado grande, que é a área da base maior do tronco. Então, a área da base maior, que é o AB grande, é igual a L quadrado, que vai ser 10 ao quadrado, que é 100. Não esquece, pessoal, que essa questão ela é aberta, né, dissertativa, então vocês têm que colocar a unidade, né? Tá? Então, a área é 100 centímetros quadrados. Legal. Bom, e o L pequeno? O L pequeno ele é o dobro do AB, né, pessoal? O AB ele é x sobre 3. Então, olha só. O L pequeno ele é o dobro de AB. Tá? Ou seja, ele é o dobro de x sobre 3. Ou seja, ele vai ser o dobro de 5 sobre 3, né? Porque o x é 5, né, pessoal? Então vai ser 2 vezes 5 sobre 3, que dá 10 terços. Centímetros. Tá. Da base menor, que é o AB pequeno. O AB pequeno é o L ao quadrado, porque é um quadrado da base. Quer dizer, isso aqui vai ficar 10 terços ao quadrado, que é 100 nonos, né, pessoal? 100 nonos. Centímetros quadrados. Unidade de área. Tá, guarda isso que nós vamos usar tudo isso aqui. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Perguntas aí? Alguma pergunta? Tá. Tudo isso, ou seja, o cálculo das áreas das bases pequena e grande, é para a gente aplicar na fórmula do volume do tronco. E como eu disse, já que ela é fornecida, por que não usar, né, pessoal? Muito bem. Vamos colocar aqui na fórmula, tá? Então a gente sabe que o volume do tronco tem que ser 8 sobre 3 multiplica 100
que multiplica, perdão, somado com raiz quadrada de 100 mais 100 nonos, né? Vezes, desculpe, 100 nonos, mais não, vezes 100 nonos. E mais, agora sim, mais 100 nonos. Tá? Essa é a expressão do volume do tronco. Tá. Dentro da raiz a gente vai ter uma coisa interessante, que a gente vai ter 100 ao quadrado, que cai fora da raiz como 100. E nós temos o 9, que tem raiz quadrada exata também. Então, o que vai sair daí da raiz quadrada é 100 sobre 3. Tá? 100 sobre 3. Então, o volume do tronco vai ser os 8 terços. Que multiplica 100 mais 100 sobre 3 mais 100 sobre 9. Temos que tirar o mínimo múltiplo comum aí para somar o que está dentro do parênteses. O mínimo é 9, né, pessoal? Então, o volume do tronco vai ser 8 terços que vai multiplicar uma soma aqui cujo denominador é 9, que vai dar 900 aqui, né? Aplicando o mínimo múltiplo comum aí, ó, método, para encontrar o denominador comum. Então, isso aqui vai dar 300. 9 por 3 dá 3 vezes 100, 300. Por sua vez, aqui dá 100. E aí, nosso volume será 8 terços, que multiplica. Chata a conta, né, pessoal? Mas não tem como fugir dela. 8 terços de 1.400 vezes 1.400. Desculpe, 1.300 sobre 9. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Opa. Assim, eu vi lá no início da prova que ele fala que pode usar calculadora, mas pelo que eu entendi, você tem que chegar na fração final aí e depois usar a calculadora se você quiser. Então, de qualquer forma, você tem que chegar nessa fração aí, que vai ser 10.400 sobre 27. Centímetros cúbicos, não vai esquecer. Tá? 10.400 sobre 27. Não tem nenhum divisor comum entre eles. Não dá por 3 centímetros cúbicos. Quero saber se todo mundo entendeu como é que eu cheguei nesse resultado. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Tá. Ok. Todos me ouvem aí, né? Só para eu... Ana, qual parte? Você não... Pode abrir o microfone.
Não, eu entendi, eu só queria que você, tipo, falasse assim mais rapidamente, ó, é isso, isso e isso, mas para todo mundo. Agora, eu posso voltar o vídeo e ver, sem problema. Não, não entendi. Não, Fala de novo. eu posso voltar o vídeo e ver sem problemas, mas assim, ó, esse exercício caiu de novo na P2, Eu tô sabendo. né? Então é bem importante que a gente saiba todos os passos minuciosamente, né? Ah, não, sem dúvida. É, a área, assim, eu acho que eu ainda fiquei um pouquinho de dúvida na área, quando eu olho a área menor, mas quando eu olho para o que você fez, eu acabo entendendo. O que seria a área menor e a área maior? Eu vou mostrar. Tá. Entendi já, sua dúvida. Eu vou colar no final lá, dos cálculos, eu vou colar aqui a figurinha do tronco. Está ela. Tá. O que a gente chama de área da base maior? É o quadradão aqui de baixo. Certo? Ou seja, esse quadrado tem uma área aqui, ó. A área desse quadrado maior, que eu chamei de AB grande, é o lado dele ao quadrado. Tá? E a área da base menor é a área desse quadradinho aqui de cima. Ou seja, é o L ao quadrado. Que a gente calculou antes de calcular o volume do tronco. A gente sempre vai precisar dessas áreas, pessoal. Tá? E o H? O H a gente calculou no item A, é a distância entre esses dois quadrados aqui. Tá bom? E o outro cuidado que eu acho que vocês têm que tomar são as contas, né? Porque como a questão é aberta, se você errar uma conta, ela vai propagando o erro. E aí se você acertou ou errou, porque não tem alternativa para ver. Mas de qualquer forma, então, toma cuidado. O bom, eu acho, de questão aberta, é que você pode levar metade. Você pode levar 3/4 dela, entendeu? E uma questão teste, você leva tudo ou você leva nada. Eu gosto do ângulo aqui, porque nós vamos precisar dele de novo. Pelo seguinte, pessoal. Na verdade, eu vou colar o tronco aqui. Vou colar o tronco. Isso. Porque eu vou fazer o item C. Aí, olha só, atenção nesse item, porque tem um erro muito comum, que é o seguinte. O item C, ele pede a área total. A área total do tronco. Do tronco. Do tronco. A gente já tem duas áreas aí. O que seria a área total do tronco, né? A área total do tronco seria o seguinte. 2 quadrados. O pequenininho e o grande, que aliás a gente já sabe a área deles. Mais 4 trapézios, pessoal. 4 trapézios. Cuidado, porque o erro mais comum é o seguinte, ó. Uma coisa é isso aqui, ó. Esse segmento que vai de O a A aqui. Esse segmento que vai de O até A, que eu estou desenhando, a gente já calculou ele. Ele é o 8, que é a altura do tronco. Ele é o 8. Só que a altura do tronco não é a altura do trapézio. Que trapézio? O trapézio que é uma das faces laterais do tronco. Tanto que eu chamo ele de Z. É só uma letra, né? Isso, nós vamos encontrar a altura do trapézio agora. Só estou mostrando a altura do trapézio. Perceba que o segmento BM não é igual ao segmento AO. Eles são diferentes. Tá bom? Como chegar em Z? Tem dois caminhos.
Eu vou colocar o que eu acho mais tranquilo. Olha só, o Z, pessoal, é esse pedaço do cateto VM, que vai de B a M. Esse é o Z. E não é o H. O H faz parte de um cateto, desculpe. O Z ele é parte da hipotenusa, desculpe, vou falar novamente. A hipotenusa do triângulo grande, VOM, é 13. O Z é um pedaço da hipotenusa, certo? É um pedaço da hipotenusa. Legal? Como é que eu chego nele? Bom, eu uso semelhança de novo. Tá? Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Usando a semelhança, eu sei que se eu divido VM, que é a hipotenusa, VM, ela vale 13, por VB, que é a hipotenusa do pequenininho, eu sei que a razão de semelhança nesses triângulos aí é 3, porque o exercício falou que era 3. Certo? Só que VM é 13 e VB é 13 menos Z. E eu preciso de Z. Certo? Então, o VM é 13. O VB é 13 menos Z. E aí eu descubro que existe a divisão da 3. Ou seja, 3 vezes 13 menos Z dá 13. Bom, distribuo 3 aí, vou ter que 39 menos 3Z é igual a 13. Ou ainda menos 3Z, passo 39 para lá, ele vai negativo. Menos 3Z é igual a menos 26. Mais uma vez, né, multiplico por menos 1 por causa do sinal de menos dos dois lados e tal. E tenho que 3 é 26. Então Z é 26 sobre 3. Claro que 26 não dá para dividir por 3, então a gente deixa Z igual a 26 sobre 3. Quem é Z? Z é a altura do trapézio. Que nós estamos procurando, nós precisamos dessa altura. Centímetros. Tá. Ó, perceba, mais uma vez, olhando para o tronco de pirâmide aqui. 8 é a altura do tronco. Z é a altura do trapézio, né? Que é essa face lateral. Pessoal, isso ficou claro para todo mundo? Quem é a altura do trapézio? Opa, o Paulo mandou para a gente, agora que eu vi, mandou aqui a P2. P2, isso mesmo.
Gente, fala aí, vocês entenderam essa história da altura aí? Vocês estão me ouvindo? Pô, gente, presta atenção na P1, não pode olhar a P2, né? Muito boa pergunta, Meire. Esse Z, olha só, ele usou a palavra apótema, né? Eu tenho que lá no começo denunciar. Sim, sim, sim. Então, você pode dizer que esse é o apótema do tronco de pirâmide, porque ele está sobre a face lateral, tá? Certo? Eu vou colar o desenho de novo aqui do lado. É o apótema do tronco, tá? Apótema do tronco. Vou colar o tronco aqui do lado. Tá aqui o tronco de novo. Esse Z, ele tá aqui eu tracei ele aqui em cima do trapézio, tá vendo? Aqui eu puxei ele para fora. Ele que vale 26, né? Ele vai de B a M, tá? Ele vai de B a M, ou seja, aqui no trapézio ele estaria aqui, ó. Mas ele é a altura do trapézio, não do tronco. Pode ver que na figura do tronco aqui ele é mais inclinadinho, tá certo? Ele é mais inclinadinho, tá? Aqui seria o ponto M, naquela figurinha ali, que seria o ponto B. Tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Isso é importante. Você tem que entender que esse Z aqui que eu coloquei não é o 8. E ele sai na semelhança do triângulo em si. Legal. Tá bom. Tá. Então o que nós vamos fazer agora? A gente tem que calcular a área desse trapézio, tá certo? Que eu chamei de área da face. E multiplicar por 4 na hora de calcular a área total. Então, ó, o que é a área da face, né, pessoal? A área da face é a área do trapézio. Face lateral, né? É a área do trapézio. Como é que é a área do trapézio? Ah, é o que a gente chama de base maior dele, mais base menor dele, vezes a altura dividido por 2. A altura dele, não do tronco. O trapézio tem a altura dele, tá? Então, já trocando tudo, ó, a base maior do trapézio é 10. Mais a base menor do trapézio, 10 sobre 3. Vamos fazer essa conta, então. Vezes a altura do trapézio, é 26 sobre 3. Tudo isso dividido por 2. Isso é a área de um trapézio. Tá? Então, isso vai nos dar... Aqui a gente já consegue simplificar esse 2 aqui por 26, dá 13. Então, nós vamos ter aqui dentro do parênteses que tirar o mínimo, que é 3. Isso aqui vai dar 30 mais 10. Isso vezes 13 sobre 3.
Isso dá 40 sobre 3 vezes 3 sobre 3. Isso era só de um trapézio, tem 4, tá, pessoal? Isso dá 40 sobre 3 vezes 13 sobre 3. Isso dá 520 sobre 9. Isso é a área de um trapézio só. Centímetros quadrados. Agora eu vou computar a área total. Quem que é a área total? A área total é a área da base grande mais a área da base pequena, que a gente já calculou lá para cima, mais 4 vezes a área da face que a gente acabou de calcular. 4 porque tem 4 trapézios. Tá? Tá. A área da base grande é 100. A área da base pequena é 100 sobre 9. E tem 4 vezes 520 sobre 9. Porque são 4 trapézios de área 520 sobre 9. Bom, tirar o mínimo, né? Que é 9. Denominador comum é 9. Então, aqui vai dar 900 mais 100 mais 4 vezes 520, que dá 2080. Legal, pessoal? E aí, nossa área total dá 3.080 sobre 9 centímetros quadrados. Eu quero saber se vocês entenderam bem o que eu falei. De longe, essa é a questão mais comprida, chata aí da prova, né? De longe. Tá? Então, eu não olhei a P2 ainda, né? Mas, de acordo com o que falaram aí, o Eduardo mandou pra gente também, pra mim. Não. Mudou só valores, se não me engano. Eu vou fazer o segundo, então, se ninguém tiver dúvidas com relação ao primeiro. Então, vamos lá para a questão 2, tá? Questão 2. Questão 2 é de construção geométrica, tá, pessoal? Então, é isso mesmo, o universo compra o programa, o universo, né? Pois é. Aí você tem que sair correndo atrás dela, né? Então, o segundo exercício é de construção geométrica. Ele quer que a gente construa. Ele quer que a gente construa um triângulo isósceles com régua e compasso, explicando todos os passos. Muito bem. Dava 2 segmentos, um AB, outro CD, e pedia para você construir um triângulo isósceles com base AB e os lados congruentes, né, os lados de mesma medida, com medida igual ao do segmento CD. Tá? Então, só um minuto.
Eu vou usar a resolução que eu mandei para vocês, a gente vai discutindo passo a passo aqui, tá? Legal. Então, primeiro passo. Primeiro passo é você, sobre uma semirreta, né, com uma régua, construa uma semirreta QR e com o compasso transferir o segmento AB para essa semirreta QR. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Vamos lembrar. Né? A gente vem com a ponta seca do compasso sobre, por exemplo, o ponto A do segmento AB, abre o compasso até o ponto B, ou seja, você põe a ponta seca em A e abre o compasso até o ponto B, certo? Mantém a abertura, coloca a ponta seca em qualquer lugar da semirreta que você construiu com a régua, né? E marca aqui o ponto B com uma circunferência, tá? Então eu estou... Só um minuto. Aí. Eu vou repetir o que eu falei. Você põe a ponta seca do compasso em A, para transferir o segmento AB, abre até B, tá certo? E coloca a ponta seca em qualquer lugar da semirreta e você traça um círculo. Pode ser só um arco, né, pessoal? Como eu disse, o meu software essa lousa não permite que eu construa um arco. Então, dados os segmentos AB e CD abaixo, determine usando o compasso um ponto P, para que o triângulo ABP seja isósceles, com base AB e lados congruentes com medida CD. Então, como eu falei, a gente constrói uma semirreta, que tem coisa que você não precisa explicar, tá certo? Por exemplo, isso. Simplesmente vai lá e traça um pedaço de reta, bota Q num ponto, R no outro, é a sua semirreta. Com o compasso, você transfere o segmento AB para a semirreta QR usando a ponta seca do compasso num ponto que você vai chamar de A, lá na semirreta, e onde a circunferência que você traçar, interceptar a semirreta R, você chama de B. Então você tem aqui o seu segmento AB. Lá no começo da prova, ele fala que você não precisa traçar a circunferência inteira. Ok? É como se você viesse aqui e fizesse só um arco assim, com o compasso. Quer dizer, quando você faz isso, você tem o ponto B aqui e o segmento AB que te interessa, tá? Tá. Beleza. Então já temos o segmento AB transferido para a semirreta QR. Só um minuto. Vou fechar as janelas aqui. Muito bem.
Próximo passo. Então você já transferiu o segmento AB na semirreta QR. Tá? Próximo passo. Você vai, você vai pegar a medida do segmento CD usando o compasso. Eu vou colocar aqui os passos. Então, olha só o que nós vamos fazer. Primeiro, no segmento CD, com a ponta seca do compasso em C, abra o compasso até o ponto D. Ok? Mantenha a abertura do compasso e, com a ponta seca em A, na semirreta PR, aqui não é P não, é Q, tá? Aqui é Q. É uma letra Q. Eu vou consertar depois. Aqui é QR. Então, mantenha a abertura do compasso e com a ponta seca em A, na semirreta QR, construa uma circunferência cujo raio tem a mesma medida do segmento CD. Segmento AB para segmento QR. Legal. Agora eu vou pegar a medida do segmento CD usando o compasso. Então, no segmento CD, com a ponta seca do compasso em C, abro o compasso até o ponto D. Mantenha a abertura do compasso com a ponta seca em A, na semirreta QR, no A da semirreta QR, ok? Construa uma circunferência cujo raio tem a mesma medida que o segmento CD. Vou colar a figura aí. Eu fui lá, transferi o segmento AB para a semirreta QR. Certo? Coloquei a ponta seca do compasso em A, e construí a circunferência aqui. Perceba que o centro dela está em A. Certo? O centro da circunferência está em A. Está aqui o centro dela. Aí, ok. Aí eu mantenho o compasso com a mesma abertura. E traço uma segunda circunferência. Agora com a ponta seca em B. E essas circunferências vão se intersectar, ok, pessoal? Então, ó, mantendo a abertura do compasso. E agora, com a ponta seca em B, sobre a semirreta QR, construa uma segunda circunferência. As circunferências se interceptam em dois pontos, P e R. Vou colocar a figura aí. Vou repetir. Eu peguei o compasso, abri na medida do segmento CD. Coloquei a ponta seca em A e tracei a primeira circunferência. Mantive a abertura do compasso, coloquei a ponta seca em B, tracei a segunda circunferência. As circunferências se encontram em P e R. Ok? Bom, o último passo é justamente construir o triângulo que o enunciado pediu. Tá? Perceba que a distância de A a P é a medida do segmento CD. E perceba que a distância de B a P também é a medida do segmento CD. Tá? Então agora, para concluir, você vai pegar a régua e traçar os segmentos AP e PB, ou seja, do ponto A até o ponto P, e do ponto B até o ponto P. E como de A a P você tem a mesma medida aqui de B a P, que é igual a do segmento CD, nós temos como resultado o triângulo isósceles ABP. É a última figura que eu vou colar aqui.
Assim, ó, perto do que vocês já fizeram de construções geométricas, eu acho essa tranquilíssima. Comparado, né, ao que vocês já fizeram. Então, perceba que o triângulo vermelho ele é justamente o triângulo isósceles que o exercício pediu, cuja base é AB. De A até P, você tem a mesma medida que o segmento CD, porque foi lá que a gente pegou o raio da circunferência azul. De B até P também, que é a segunda circunferência azul, tá certo? Então, de A até P você tem a mesma coisa que de P até B, esse triângulo é isósceles, de base a B. E eu quero saber se vocês entenderam o segundo exercício. Pois é, Amanda. Também caiu. Não caiu no P2? Legal, vamos para o terceiro exercício. Verdadeiro ou falso. O legal é que você pode... Não é uma alternativa verdadeira e uma falsa, enfim. Você pode levar metade do exercício. Eu gosto de prova aberta, foi o que eu falei. Teste não mede nada. Tá. Então a questão 3. Vamos lá para a questão 3. Vai dizer se é verdadeiro ou falso. A primeiro item diz o seguinte: todo polígono é convexo. Para dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Resposta: falso. Tem polígono que não é convexo. Tá legal? Então isso é falso. Eu vou mostrar um polígono que não é convexo. Pessoal, um polígono não convexo é um polígono que tem a seguinte característica. Perceba que nesse polígono aqui, que é um quadrilátero, é possível tomar um ponto aqui, por exemplo, e outro aqui, por exemplo, unir esses dois pontos e você percebe que parte desse segmento que eu fiz em azul aqui não se encontra na região do polígono. Tá legal? Ou seja, um polígono ele é dito não convexo se for possível você tomar dois pontos na região do polígono, construir um segmento e parte desse segmento ou todo ele estiver fora da região do polígono em questão. Os polígonos que são convexos, ou nos polígonos que são convexos, isso não acontece, ok? Joia? Esse polígono aqui que estamos olhando para ele é um quadrilátero não convexo. Tem 4 lados, né? Existem 5 poliedros regulares distintos. De fato, pessoal, poliedro regular, só lembrando que é um poliedro regular. Só lembrando que é um poliedro, né? Um poliedro é uma figura fechada, um sólido, tá certo? Ele não é oco, por isso que ele é um sólido, cujas faces são polígonos. Legal? Agora, um poliedro é dito regular quando suas faces são todas de um mesmo tipo de polígono, ou seja, todas as faces são quadriláteros, ou triangulares, ou pentagonais. E esses polígonos que compõem o poliedro, que são todos congruentes, eles são polígonos regulares. Ou seja, se um poliedro tem face quadrangular e ele é um poliedro regular, então as faces desse poliedro são quadrados. Ok?
É possível demonstrar, mas não dá para fazer isso agora, não faz também nenhum sentido, que existem somente 5 poliedros que satisfazem essa condição, certo? De serem chamados de poliedros regulares, ou seja, onde eles têm todos eles faces congruentes e de mesmo congruentes, enfim, são todas iguais em lado e tamanho e do mesmo tipo, né, claro. São chamados poliedros de Platão. São só 5. Eu vou colocar aqui para você ver pensando. Os únicos 5 poliedros regulares que existem, ok? Tem o tetraedro, ele tem 4 faces, todas elas são exatamente iguais, são triângulos equiláteros. Tem o hexaedro, que é o cubo, né, pessoal? Hexaedro é o cubo. Ele tem 6 faces, todas elas quadrangulares. Tem o octaedro regular, né? Todos eles são regulares. Então é o tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular. Ele tem 8 faces triangulares, que são triângulos equiláteros, todos congruentes entre si. Depois a gente tem o dodecaedro, ele tem 12 faces pentagonais regulares. E a gente tem o icosaedro. Icosaedro, 20 faces triangulares, todas elas, o icosaedro regular, tá certo? Todas elas triângulos equiláteros, congruentes, tá? Esses caras aqui são chamados de poliedros de Platão. Famosíssimos, tá? Eles são os poliedros de Platão. Também conteúdo do ensino médio. Tem uma aula só para eles. Beleza? Tá, então é verdade. Item C. Diedro é uma figura plana. Não, né, pessoal? Edro, em grego, é face. Por isso que a gente fala em poliedros. Os poliedros são figuras espaciais com muitas polifaces edros. Certo? Então, um diedro não é uma figura plana. E ele diz que sim, um diedro é uma figura plana. É falso. Ok? Falso. Eu vou mostrar o que é um diedro. Um diedro, como se fosse um livro aberto. Um canto da parede. Certo? Um diedro, ele é, por exemplo, isso aqui que eu estou desenhando é um diedro. Existe um ângulo aqui entre esses dois planos. Existe um ângulo aqui. Esse aqui é um lema, né? Dados os segmentos de comprimentos 1 e A, pode-se construir um segmento de comprimento raiz de A. Qualquer que seja o A. Certo? No nosso caso aí, para valer esse lema que eu estou mostrando para vocês, o A é 5. Aí ele demonstra, tá ok? Assim, não estou preocupado em fazer essa demonstração, não. Mas é um lema que é demonstrável e ele vale para qualquer A positivo. 5 seria o nosso A aí. Tá? Aí o resultado desse raiz cúbica de 2 não é. Não é. Mas raiz quadrada, de qualquer que seja o número, também não. Rogério, também não. Mas calma aí, vamos devagarinho aí. Deixa eu colar aqui uma figura. Então, nessa demonstração que eu colei aí, no final das contas, se você ver legalzinho aí, devagarinho e tal, o raiz de 5 é essa medida aqui, ó, de I até P. Esse seria o raiz de 5, tá? No caso.
A gente escolhesse o A como 5. Tá? Assim, só para justificar, porque um terço é um número construtivo? Sim. Lembra que a gente pode trissectar um segmento. Se você pode trissectar um segmento, você pode trissectar um segmento de medida 1. Cada parte desse segmento de medida 1 é um terço. Tá? Eu vou escrever isso. Então, o número um terço é construtível, de fato. Isso é D. D? É. O número um terço é construtível. Até na aula do professor lá, a trissecção de um segmento. Verdade. Justificando, basta trissectar um segmento de medida 1. Cada parte dele é um terço. Um triedro é um triângulo? Não, pessoal. Se é triedro, não é triângulo. Triedro é uma figura espacial. Triângulo é uma figura plana. Certo? Então vamos lá. É falso isso. Item E. Um triedro é um triângulo? Não, não é um triângulo, não. Se é uma coisa, não é outra. Triângulo que possui todos os seus ângulos congruentes. Falso. Isso é falso. Não faz o menor sentido. Um triedro é uma figura espacial. O triângulo é uma figura plana. Um triedro é uma pirâmide, pessoal, sem tampa. Uma pirâmide de base triangular sem a base. Tá legal? Pirâmide é sólido, triedro não. Como se fosse algo assim. Mas com essa face superior aberta. Certo? Essa face superior ficaria aberta. Isso seria um triedro. Com essa face de cima aberta. Essa face não seria fechada. Tá? Então não seria uma pirâmide, porque não tem a face de cima. Tá? E, finalmente, a última questão. Que é fácil, tranquila. Ele pede para calcular a área de uma figura. E você teria que lembrar aí, ou pelo menos ver se tem naquele formulário a área do triângulo equilátero, acho que tem. Para fazer a quarta questão. Ele fala assim, calcule a área da região plana representada abaixo, sendo que a B mede 4 centímetros, a C mede 3, ele foi bonzinho aqui, ele deu um triângulo 3, 4, 5. E BCD é um triângulo equilátero. Que BCD? Esse triângulo aqui, ó. Que não está fechado, mas fechamos agora. Esse triângulo é equilátero. Ok? Como é que a gente calcula a área dessa figura?
nós calculamos a área do triângulo e somamos do triângulo retângulo e somamos com a área do triângulo equilátero, BCD, tá? Mas para isso precisamos encontrar o x que eu estou colocando aqui, que é uma hipotenusa, porque essa é a medida dos lados do triângulo equilátero e eu preciso para calcular a área dele, tá? Então o x sai por Pitágoras, ou você nem precisava, mas como é uma prova aberta, é bom que você justifique com conta, né? Você nem precisava fazer muita conta, porque esse é o triângulo 3, 4, 5. Tá? Então, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser 9 mais 16, que é 25. X quadrado é 25, então x é 5. Tá? X é 5. Centímetros. Tá. Por que a gente precisava do x? Para calcular a área do triângulo BCD. Muito bem. Então, nós vamos precisar calcular duas áreas aí. Primeiro, a área do triângulo ABC. O triângulo ABC, pessoal, é um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo é interessante porque quando um dos catetos for a base, o outro é a altura. Tá? Pensa nisso. Ó, o triângulo ABC em questão ele é um triângulo retângulo. Onde qualquer um dos catetos pode ser a base dele. Certo? Aqui no vértice do ângulo reto é A, B lá em cima e C. A gente sabe que AC é 3 e que AB é 4. Então, se o AC for uma base, 3, o 4 vai ser, o AB vai ser uma altura que é 4. Ou seja, vai ser base vezes altura sobre 2, que é a área de qualquer triângulo. Isso vai dar 12 sobre 2, que dá 6. Tá? Então, esse triângulo tem 6 centímetros quadrados. Mas tem que calcular a área do outro. O outro, triângulo BCD, ele é um triângulo equilátero. Triângulos equiláteros têm uma expressão só para eles, pessoal. E só vendo aqui o formulário que vocês vão ter na prova, é isso? Eu acho que tem a fórmula lá, mas eu vou apresentar aqui. O triângulo equilátero. Existe uma formulinha para calcular a área só dele. Ah, tá aqui, ó. Se você for no formulário lá, é a aresta, o lado dele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? No caso aqui, a gente sabe que esse triângulo tem lado 5, né? E a área do triângulo, então, BCD, já que ele é equilátero,
como qualquer triângulo equilátero, tem sua área igual ao lado dele ao quadrado, que é x, né? Eu chamei de x lá, que é 5 na verdade. Raiz de 3 sobre 4. Ou, para o nosso problema em particular, é 5 ao quadrado, que é 25. Raiz de 3 sobre 4. 25 sobre 4. Raiz de 3, né? Então a área desse carinha é 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Mas temos que somar as duas áreas ainda. Né? A área do quadrilátero, portanto, a área do quadrilátero ABCD é a soma dos dois triângulos. Ou seja, vai dar 6 mais 25 raiz de 3 sobre 4. Tudo isso aqui centímetros quadrados. Eu acho que acho que eu errei na sequência das letras ali do. É isso mesmo. É A, B, C, D. Depois eu falei D de novo. Estava vendo aqui. Na verdade é E. E a última é F. Do verdadeiro e falso. Então é E e F. Estou corrigindo. Tá? Bom, então ficamos por aqui, pessoal.